Boa, estamos ao vivo já. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Estou aqui com o Paulo Farias, do CIO na nuvem e método 4... É 4 vezes ou 4x? É 4x, 4x. Boa tarde. Tá. Beleza? Eu queria, Paulo, começar primeiro que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouquinho da sua história, do teu background aí e dos projetos que você está tocando hoje. Tá legal. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, Gabriel, pelo convite, né? É sempre bom falar sobre gestão, falar sobre tecnologia, sobre otimização de processos, né? Que são as coisas aí que realmente me movem. Bom, eu tenho... A minha formação é de tecnologia, né? Eu tenho mais de 30 anos de experiência nessa área. E eu venho de projetos com tecnologia em grandes empresas, né? Principalmente para bancos. Acho que nem todo mundo sabe, mas nós, no Brasil, temos a melhor tecnologia de bancos do mundo, né? A gente tem uma tecnologia muito avançada, né? Acabamos de fazer o Pix. Só que a tecnologia no Brasil, ela como de uma forma geral, como são as coisas no Brasil, ela é muito desigual, né? Então, enquanto algumas empresas têm uma tecnologia muito avançada, outras ainda não têm acesso a tanta tecnologia. E isso foi o que me motivou, o que me moveu para que quando eu, né, saísse do mundo de consultoria e resolvesse empreender, eu começasse a trabalhar com as empresas contábeis, justamente porque eu via que tinham uma necessidade, exatamente nessa área, de ter mais acesso à tecnologia e, ao mesmo tempo, existia uma disponibilidade do outro lado, né, por conta da internet, os serviços na nuvem. Começou a haver muita disponibilidade em tecnologias que antes só estavam acessíveis para empresas muito grandes e depois da banda larga, principalmente, começou a ser acessível também para pequenas empresas. Então, aí foi que eu comecei a trabalhar com o mercado contábil, né? Eu vi também no mercado contábil, isso há em torno de 5 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, um grande desafio, né? No sentido de que o próprio modelo de negócio estava mudando, com a chegada aí das empresas de contabilidade online, né? Modelos onde empresas que investiam bastante em tecnologia e com isso conseguiam oferecer aí serviços por preços muito mais baratos, né? E apostando também no modelo de escala, né? No modelo de startup, né? Então, com muita grana para crescer rápido. Então, eu vi ali que as empresas contábeis tradicionais estavam no dilema, né? Ou elas se modernizavam, né? O seu modelo de gestão, a sua tecnologia, até mesmo o seu modelo de negócio, ou elas não teriam condições de sobreviver. Então, foi daí que eu criei, né? Já tem 5 anos, mais ou menos, o CIO na nuvem, né? Que o CIO na nuvem, a ideia nasceu justamente disso, né? De ser o CIO, porque o CIO vamos dizer assim, o diretor de tecnologia, né? E que toda grande empresa tem, né? O diretor de tecnologia da informação, e que as pequenas empresas não têm, né? Às vezes o dono da pequena empresa ele é muito solitário, ele não tem nem com quem conversar sobre gestão, com quem conversar sobre tecnologia. Então, a ideia do CIO na nuvem foi essa, de criar um canal ali onde a gente pudesse falar sobre tecnologia, pudesse falar sobre gestão também, né? Já que a pequena empresa tem muita dificuldade em termos de gestão, em termos de processo. E aí a gente começou a trazer esses conteúdos e aí depois, naturalmente, veio o curso também, o Método 4X, que é um treinamento voltado para empresários contábeis, né? Ele é totalmente voltado para empresários contábeis, né? Com toda a parte de gestão, com toda a parte de processos, tecnologia, desde como o empresário, por exemplo, conseguir tempo, né? Porque hoje é uma grande dificuldade do pequeno empresário. Como é que ele consegue tempo? Se ele não tiver tempo, ele não consegue, por exemplo, implantar um software novo na sua empresa da forma como deveria implantar, né? Se preocupando com todos os detalhes que ele deve se preocupar. Então, a gente começa por aí, como ele conseguir tempo,
e aí a gente chega até a parte de otimização de processos e uso da tecnologia, com dois objetivos principais, né? Ser mais eficaz, né? Ou seja, no sentido de entregar realmente um valor maior, e mais ser eficiente também, né? Para poder ter preços que sejam competitivos. Show de Bom, bola. acho que eu falei muito aí já nessa introdução, né? Não, pô, que isso. A ideia é conhecer um pouquinho da tua história e também da tua trajetória, né? O que você está fazendo. Eu acho que Uhum, você com certeza pode agregar muito aí para tanto para os nossos clientes quanto para quem não é cliente aqui da Hub, né? Eu acredito que uhum. a ideia desse espaço aqui, desse webinar, é a gente justamente compartilhar conhecimento, né? Compartilhar outras experiências para o mercado inteiro, né, cara? Uhum, E, uhum, cara, acho que uma coisa que a gente estava falando um pouquinho antes, né, das dores, né, do escritório contábil, né, a gente estava até discutindo, acho que a gente tem até uma visão bem semelhante, assim, né, de como estão os escritórios hoje em relação tanto à tecnologia quanto a processos, né? O que você enxerga hoje que são as principais dores, assim, dos escritórios mais tradicionais, os mais tecnológicos, né? É, a- que impactam mais o dia a dia do. É, o que eu vejo, Gabriel, assim, é que existe no mundo da contabilidade, dos escritórios contábeis, existe uma diferença muito grande entre as empresas, né? Então, você tem desde a empresa, aquela que é muito pequena, né? Onde o sócio ali, ele precisa trabalhar no operacional, né? Ele precisa também entregar contabilidade, e aí tem um grande número de empresas ali, e aí esse sócio, ele muitas vezes ele fica entre a cruz e a espada, né? Porque ele precisa captar mais clientes, porque o faturamento muitas vezes é baixo, mas ao mesmo tempo ele não está preparado para captar mais clientes, porque a estrutura dele, muitas vezes, se ele agrega mais, se ele coloca mais clientes para dentro, vai causar mais dor de cabeça ainda. Ele não tem processos organizados, né? A própria gestão é um pouco não está bem consolidada. Então, esse é aquele contador que ele está preso, né? Trabalha muito e ele não consegue enxergar a saída, né? Então, esse é muita dificuldade. E aí o que eu costumo dizer é que ele primeiro ele tem que organizar o tempo dele. Se ele não conseguir organizar o tempo dele para ser gestor pelo menos uma parte do dia, ele não vai conseguir organizar a empresa dele. E outra coisa que tem que fazer é priorizar, né? Sem priorizar, ele não vai também arrumar a empresa, né? Tratando um problema de cada vez, tratando e indo aos poucos, melhorando, tendo coragem para delegar, né, que precisa, tendo coragem para contratar pessoas também. Não dá para crescer sem contratar pessoas. Quando o escritório ele é um pouco maior, e que o empresário ele já conseguiu sair do operacional, então, normalmente aí ele já tem uma dor aí mais relacionada a processos mesmo, né? A empresa já cresceu um pouco, já cresceu, ele já tem mais gente, ele já tem mais contadores, mas os processos ainda não estão muito bem padronizados, né? Não estão. é, Ele ainda não tem uma contabilidade que funciona da mesma forma, independente de quem está fazendo, tá? Então, essa é uma demanda importante. E, claro, ele tem sempre a preocupação em relação à margem de lucratividade. Eu vejo muito isso como uma reclamação muito corrente aí em escritórios de médio porte, até escritórios um pouco maior também, que veem que a competição está aumentando, vamos dizer assim, as forças que competem no mercado pressionando os preços para baixo, né? O próprio cliente com uma maior percepção em relação a preço, né? De quanto equivale aquele trabalho de contabilidade, e aí pressionando por
por reduzir os preços. Então, existe essa necessidade dele se organizar nos processos, mas existe também uma necessidade dele entregar um valor maior para os clientes dele, né? Porque se você só se organiza, se você só ajusta ali o seu controle de tarefas, tudo bem. Você vai, de repente, garantir ali aquela qualidade mínima, mas você não está elevando o valor do que você entrega para o cliente, Uhum. né? Sim, sim. Isso é um grande problema dos serviços contábeis, né, cara? Muitas vezes o empresário não enxerga valor naquela prestação de serviço, né? Enxerga como algo obrigatório, né? Então, mas aí o problema está no empresário ou está no contador que não está mostrando para ele qual o O valor valor, né? que o serviço dele tem? Isso é bem polêmico, né? Assim, na minha visão, né? Se a culpa for do empresário, o contador não pode fazer nada, né? Agora, quando a culpa é nossa, né? Quando a culpa é dele, aí ele tem algo a fazer, né? Ele consegue se mexer para agregar mais valor. E assim, dentro do mercado a gente vê daqui da HubCount, né? Empresas que têm esse posicionamento de agregar valor e de não disputar preço, né? Nem a redução de custos, né? Mas sim, cara, uma entrega de valor do jeito que é, né, mostrado, né, e vendido, eu enxergo escritórios de contabilidade que quando vão fechar um contrato com um cliente, eles não falam nem de contabilidade, nem se posicionam assim, né, eles se posicionam de outras maneiras, né, que aí o empresário até tem uma visão diferente, né. Como é que você acha que as empresas contábeis podem fugir, né, conseguem passar por esse tipo de problema e de situação, assim? Você fala da questão do empresário que não enxerga valor no Isso. serviço de contabilidade, né? Bom, eu parto da premissa que a gente precisa fazer aquilo que está dentro, como você diz, né? Dentro da nossa, dentro do nosso círculo de influência, né? Uhum, Como uhum. fala o Steve Covey, né? Dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Se você fica pensando só, né? Por que o empresário não lhe valoriza, pensando e botando a culpa nele, você está aí no círculo de preocupação. A gente tem que trabalhar dentro do círculo da nossa influência. Então, o que é que a gente pode fazer? Quando eu falo a gente, é como um empresário contábil. O que é que o empresário contábil pode fazer para que o seu cliente lhe valorize? Então, essa é a pergunta que ele tem que se fazer o tempo todo, né? Como é que eu entrego mais valor para o meu cliente? Principalmente eu acho que tem um problema que agrava essa situação, é que como o contador ele precisa de cliente, ele tem uma resistência muito grande a trabalhar a segmentação. E é muito difícil você entregar mais valor sem entender muito bem as necessidades dos clientes, né? E sem se aprofundar mais em como aquele cliente trabalha, qual é o negócio dele, né? Quais são as dores daquele negócio, né? Porque às vezes as dores são comuns à linha de negócio do cliente. E quando você trabalha com vários clientes diferentes, de negócios, linhas de negócios verticais diferentes, né? Fica muito difícil você ter esse tipo de segmentação. E né, o pessoal sempre me pergunta, como é que eu vou fazer segmentação, como é que eu vou fazer nicho, se eu preciso captar mais clientes? Eu não posso abrir mão dos clientes que eu já tenho. Não, beleza, você não precisa se livrar dos clientes que você já tem agora, mas você pode pensar em que tipo de cliente você quer colocar para dentro, né? E aí partir para uma segmentação, né? Para aquele cliente, para quem você pode gerar mais valor. Seja porque você conhece mais daquela linha de negócio, seja porque é um cliente com né, um cliente com lucro real, por exemplo, onde você trabalha melhor o lucro real do que que tem um espaço ali de você oferecer um serviço diferenciado, seja porque
é um cliente que precisa de uma assessoria tributária, por exemplo. Deixa eu pegar uma água aqui. Boa. Eu acho que a resposta está sempre no cliente. Se você não olhar para o cliente, é por isso que eu digo que eu costumo sempre dizer que o contador ele precisa ser menos contador e mais gestor, mais empresário. Porque uma das coisas que você faz como gestor é sair do escritório. Você tem que ir lá fora, conversar com o seu cliente, Sim. conversar com outros contadores, né? Conversar com o mercado. É aí que você vai encontrar os caminhos para entregar esse valor diferenciado. Você conhece o pessoal da Reut? Sim, conheço. Lá de Curitiba? Cara, eles Sim. fizeram bem isso, né? Eles deram uma segmentada ali só em lucro real, se especializaram nisso, né? E aí começaram a só atender esse tipo de empresa, né? E se posicionam, né, como especialistas, né? E aí isso cria um valor diferenciado dentro de uma proposta comercial, né? Imagina uma empresa que é do regime ali do lucro real, não precisa ser nem muito grande, né? E aí ela vai fazer uma pesquisa, pô, quem que eu vou contratar? Tô precisando, sei lá, mudar de contabilidade ou isso acontece bastante, né? Quando a empresa vira do lucro real, o contador ele despede o cliente, fala que não vai mais atender, e aí tem que ir para outro lugar, né? Se você fizer uma pesquisa no Google, vai aparecer os caras, né? Especialistas em lucro real, né? Isso acho que é um dos ganhos, né? Da especialização e da segmentação ali no nicho, né? E de olhar para o cliente, né? A gente tem um cliente aqui que é a Agrocontar, é lá de Goiânia. Eles são especializados em agronegócio, 100%. Todos os clientes deles são todos de agronegócio. E assim, cara, o valor que eles entregam para o cliente deles é fora da curva, assim, é absurdo. Tanto que as empresas que eles atendem praticamente nem vivem sem a entrega de valor, que não é nem a contabilidade, né? É toda a inteligência por trás, eles têm um conhecimento do mercado que eles atuam, né? Então eles conseguem dar informações ali que não é fácil de se conseguir, né? Não é algo trivial, né? Um exemplo é a própria Hub, né? A gente, cara, tem um mercado muito, muito nichado que é o mercado de contabilidade. A gente entende muito desse mercado, a gente entende as dores desse mercado. Pô, numa conversa de, sei lá, 5 minutos com um dono de um escritório de contabilidade, a gente aqui, cara, consegue entender o cenário inteiro dele, da operação inteira, né? Então, quando você tem esse nível de entendimento, né, do nicho que você atua, aí você começar né, a entender e trazer mais valor e de maneira natural, né? Não é algo que cara, extremo, você tem que, né, se debruçar ali, trazer. É algo que acontece naturalmente quando você nicha, né? E existem várias oportunidades para segmentação, né? Porque eu tenho um aluno mesmo, ele tem um escritório de contabilidade em Ilha Comprida, aqui, né? Que é uma cidade do litoral de São Paulo, uma cidade pequena. Uhum. Mas o que é que acontece? Como lá está crescendo a parte de restaurante, de pousadas, ele acabou virando especialista nisso. O pessoal vai lá para empreender, né? O cara chega, quer sair de São Paulo, né? Se aposentou, vai empreender, abrir uma pousada lá. Então, ele vai lá, ele procura o Rodrigo, né? Esse meu aluno, o cara diz para ele o melhor local para ele abrir a pousada dele, né? Então, se ele for abrir um restaurante, qual que é o melhor local, já dá dicas, né, de como ele abrir, né, que tipo de software utilizar, ou seja, ele vai muito mais além do que a contabilidade. E isso, e lógico que os caras gostam, porque o empresário quer isso, né, ele quer muito isso. Então, agora, se você está atendendo todo tipo de cliente,
E pior, se você não tem nem tempo de pensar nisso, porque isso é pensar estratégia. É por isso que lá no curso que eu falo, a gente começa com isso. Você tem que pensar a estratégia primeiro. Para onde é que você quer ir no futuro? Tudo bem, você não pode fazer agora, mas daqui a 5 anos, você vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo a mesma coisa que está agora? Você não consegue segmentar agora, você não consegue atrair um cliente de lucro real, por exemplo. Mas daqui a 5 anos você consegue? Então, começa agora. Mira na frente e começa a dar os passos agora. Você tem que pensar em visão. A gente está fazendo essa semana um evento, né? Até convidar o pessoal que está assistindo, né? Que é a Semana da Gestão 360, onde a gente fala exatamente isso, né? São 2 aulas, já saíram 2 aulas, estão disponíveis ainda para assistir, e amanhã a gente vai ter a terceira aula, onde a gente começa em que na primeira aula a gente fala que o contador, a primeira coisa que ele tem que fazer é virar a chave. Você tem que ser menos contador e mais empresário, mais gestor. Né? Entre outras coisas, por exemplo, você tem que ter tempo para fazer o que é importante. Né? Se você só faz o que é urgente, sua empresa nunca vai mudar. Você tem que fazer o que é importante. E a maioria dos empresários, o que é que faz? Deixa o importante para depois. Só apaga um incêndio, só. Isso, só apaga incêndio. Exato. E aí, quando você vai pensar em otimização de processo, é você pensar também em processos que agregam mais valor. Como é que você otimiza o processo que agrega mais valor? Aí a gente fala, por exemplo, Gabriel, a gente tem uma metodologia que eu ensino, né, e que é a gestão de processo focada em resultados. Então, você vai pegar o seguinte, olha, eu quero... pega lá o departamento que normalmente é o que dá mais dor de cabeça, que é o departamento contábil, né, onde tem mais atraso, né, onde dificilmente tem uma empresa que esteja 100% ali com todas as contabilidades em dia. Aí você pensa, beleza, como é que eu posso otimizar esse processo aqui? Por onde é que você começa? Se você vai para uma abordagem tradicional de gestão de processo, você vai o quê? Vou pegar o processo, vou olhar o passo a passo desse processo, vou documentar, tal, vou procurar onde estão os gargalos, as oportunidades de melhoria. Na gestão de processo focada em resultados, a gente faz o seguinte, a gente pensa, qual é o resultado que eu quero com esse processo? O que eu quero gerar com esse processo aqui? Né? No caso do processo contábil, eu quero o quê? Eu quero simplesmente entregar um balancete todo dia 15 e mandar por e-mail e ninguém lê? Não adianta, né? Então, não, eu quero gerar uma contabilidade, mas eu quero gerar uma contabilidade que agregue valor. Então, por exemplo, e se em vez do balancete, eu tiver lá um dashboard, onde tem uma meia dúzia de indicadores que ajudam realmente aquele empresário ali a ele tomar melhores decisões no negócio dele. Beleza, então é esse tipo de otimização que eu quero ter. Aí a gente olha dali para trás. Tá bom. Então, o que é que eu preciso aqui no meu processo para que eu consiga entregar esse resultado? Entendeu? Entendi. É o caminho inverso, né? Normalmente, as empresas, quando vão analisar um processo, fazem isso, né? O primeiro passo que você comentou, né? Analisa ali, não chega no resultado final, né? O resultado Então, final... mas o foco... Isso, aí o foco fica muito dentro da empresa. Não adianta você ficar olhando para dentro da empresa. Até porque, senão você fica só resolvendo o problema. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que resolver problema não gera valor para a empresa. Não aumenta o valor da empresa. Resolver problema, claro, a gente tem que resolver problema, mas ninguém aumenta uma receita porque um problema foi resolvido. A gente aumenta a receita quando a gente aproveita a oportunidade. Tem uma oportunidade no mercado, eu não estou explorando, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Mesmo que eu ainda tenha alguns problemas aqui. Se eu conseguir conviver com eles, mas aproveitar essa oportunidade, vamos em frente. Depois a gente resolve o problema. Sim, acho que isso tem muito a ver com, às vezes, o medo, né, que as pessoas têm até tanto de errar, né, quanto de não estar preparado, né, de fazer alguma coisa nova, né, sem que esteja tudo perfeito. Então, pô, eu quero, sei lá, entrar num nicho, aqui na Hubcount, de advocacia.
E aí, para eu entrar nesse nicho, eu tenho que ter, cara, pô, um monte de coisa, tem que estar tudo perfeito. Se a gente for esperar tudo isso acontecer, a gente nunca vai entrar nesse nicho, Nunca tá né? pronto, né? Nunca tá Nunca vai ficar pronto. pronto, né? Nunca vai ficar do jeito que a gente quer, a perfeição que a gente quer, né? A gente acaba sendo muito exigente com a gente mesmo, né? Com as nossas próprias empresas, isso eu tô falando como empresário, né? E só que se a gente for ficar esperando tudo acontecer perfeito, né? Cara, sim, até pode ir para frente, mas vai demorar muito mais, assim, né? A gente É, nunca tá pronto, né? Nunca é, tá pronto, né? Tem um cara, inclusive, que eu sigo, e um cara chamado Brian Johnson, né? Um americano, e ele fala que você tem aquele preparar, apontar fogo, né? Que é ready, aim, fire. E que ele gosta de inverter isso, né? Que é preparar fogo, depois apontar. Quer dizer, você faz uma preparação e vai para o campo, depois você ajeita. Ajeita a partir dos feedbacks que você recebeu, né? Daquele primeiro piloto, né? Que é a metodologia das startups, né? Você uhum, cria um MVP ali, então em todo negócio é assim, né? Você quer explorar BPO financeiro, você não precisa sair comprando software, fazer um curso completo, contratar pessoas. Cara, entende o que é que você quer entregar com um BPO financeiro, qual é o valor, né? Qual é a oferta, né? O que é que ele ganha com isso? Quais são os benefícios? E vende, cara. Vende para um. Vendendo para um, você vai lá e implanta. Você vai ter que implantar. Agora, se você sim. ficar se preparando 6 meses, montando equipe para depois não conseguir vender, né? Ou ter dificuldade de vender é a parte mais difícil. Se você vender um, você vai conseguir montar. Eu acho que é por aí, né? A gente tava até comentando antes de entrar ao vivo, né? A Hub teve um processo assim, né, cara? Só que aí acho que a gente talvez tenha exagerado até um pouquinho, né? A gente tava com acho que 10 clientes ali, a gente foi no evento do Conta Azul em 2018, saímos de lá com acho que 80, 90 clientes para implantar. O problema é que não tinha ninguém, né? Só tinha eu ali. Aí isso gerou outros problemas, né? Porém, hoje, cara, a Uhum. gente tá com quase 50 pessoas aí, pô, indo super bem, né? Se a gente tivesse esperado até tudo estar perfeito, cara, montar equipe, putz, a Uhum. área de implantação, de venda, meu, ia ter gastado um dinheiro, assim, absurdo, né? Ah, pô, ia demorar, sei lá, mais um ano e meio, né? E existe um tempo de oportunidade, né? As portas não ficam abertas para sempre no mercado, né? Então, acho Sim. que, acho que hoje no mercado contábil tem uma grande janela de oportunidade aí. Você tem as contabilidades online, né? Que, cara, estão abocanhando o mercado aí das pequenas empresas, né? Mas você tem também as médias e grandes empresas ali, as empresas que precisam de um pouco mais de especialização, de uma entrega um pouco melhor, que hoje, cara, é, é praticamente um oceano azul, assim, né? Você tem, óbvio, vários escritórios contábeis, mas eles são muito regionalizados, né? Não tem um player forte nesse nicho ainda, né? Então existe uma oportunidade muito grande de fato agregar valor e entregar mais, e aí com mais valor agregado você consegue uma receita melhor, o teu cliente não vai te deixar por qualquer coisa, por, sei lá, né, algum problema que aconteça, ou um outro que vai oferecer um serviço R$ 200 mais barato, né? Você tem essa entrega de valor consequentemente, a percepção que o cliente tem é maior, né? Então, só que essa janela, né, ela cara, não fica aberta para sempre. Então, se o pessoal fica, pô, tentando, né, se preparar ao máximo antes de botar o pé na água ali, já pula logo de uma vez e depois sai nadando, cara. Não tem muito É, ficar exatamente. esperando, né, cara? Isso é muito ruim, assim. A gente tenta, óbvio, né? Hoje a Hub, a gente tem um tamanho considerável. A gente não pode sair fazendo um monte de coisa
sem estruturar bem antes, né? Mas no Uhum. máximo possível a gente tenta fazer o básico ali que funciona. A gente vai lançar um novo produto, a gente faz o básico que funciona, né? Se prepara para aquilo, mas não tenta deixar um negócio 100% perfeito, senão a gente sabe que nunca vai para frente, né? Acho que a mesma coisa se aplica para E até empresas porque contábeis, né? você não tem como saber qual é o 100% perfeito. Você só vai saber o mercado, o seu cliente é que vai dizer qual é Uhum. o que é que ele quer, né? Muitas vezes a gente, né, vai por um caminho e não testa esse caminho e acaba se perdendo. Então, quanto mais rápido a gente for, melhor. Agora, você falou das oportunidades, eu vejo realmente muitas oportunidades. Esse mercado, para quem trabalha bem e não tem medo, né? Principalmente não tem medo de aproveitar as oportunidades, tem realmente muitas oportunidades. A gente, no treinamento, no método 4X, tem um exercício que a gente faz, porque o treinamento eu faço junto com uma mentoria. Então, todo mundo que entra, ele recebe uma mentoria também. Porque é fácil vender um treinamento, mas eu não vejo muita graça em as pessoas comprarem e não ter resultado nenhum, né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, né? Investe bastante em marketing e as pessoas compram e não... isso eu não quero, né? Tudo bem, eu acho que cada um tem seu espaço. Então, eu prefiro ter menos pessoas, mas que todas estejam ali efetivamente executando, né? Por isso a gente faz uma Uhum. mentoria, toda semana a gente se reúne com o pessoal. E tem um exercício que a gente faz que é para ele fazer uma visão de futuro, né? E eu peço para ele fazer uma visão de futuro. Olha, daqui a 5 anos, quantos clientes você vai ter? Qual vai ser o seu tamanho, né? E é engraçado porque as pessoas, eles têm medo de colocar um número alto, assim, né? A gente tem, isso é do ser humano, a gente tem uma tendência de ser muito otimista do que a gente consegue fazer em um ano. Então, coloca lá um monte de objetivo para um ano e depois se frustra e não consegue. E, no entanto, é muito pessimista em relação a 5, 10 anos, né? A gente se vê. Uhum. E aí eu falo, pô, aumenta aí, cara, pô, aumenta aí bota mais clientes, assim, porque você está muito. Não, vou deixar assim. E aí o que é que acontece? Que normalmente depois disso, a gente começou um ano e meio mais ou menos, né? E tem aluno que aumentou 4 vezes o número Caramba. de clientes. Por quê? Porque ele, à medida em que ele se organiza, ele perde o medo. Ele vê que ele consegue, entendeu? O medo está muito relacionado ao fato de você achar que não é capaz, porque você não deu um passo aqui fora para ver como são as coisas. Então, quando a gente dá um método que a pessoa se organiza e começa a avançar, ele vai, porque o mercado é muito carente, né? É muito Uhum. carente. A maioria está entregando o básico só e mal, né? Então, você quando consegue se organizar, quando você consegue parar para fazer uma coisa que é importante. Você até comentou que quando a gente estava batendo papo, isso aconteceu realmente com alunos meus. Então, por exemplo, o cara começou, ele era pequeno, ele foi lá e contratou um RP porque era barato. Tá? Só que ele vai ver agora e ele percebe, quando a gente para pensar no negócio dele, que é melhor contratar um RP de ponta, né? Porque, cara, esse investimento ele vai recuperar muito mais rápido. Esse aluno mesmo que eu comentei, que aumentou 4 vezes, ele disse, cara, seria impossível absorver todos esses clientes que eu estou absorvendo agora se eu não tivesse trocado o RP. E se eu não tivesse utilizado todas as rotinas de automação que esse RP tem. E até como você disse, né? Tem gente que tem esse RP, né? No caso é o domínio, mas acontece com outros também, e não usa as rotinas, né? Onde você Uhum. pode automatizar e várias coisas. Então, é parar para pensar como gestor e onde eu posso melhorar com as ferramentas que eu tenho. E se as ferramentas não forem boas, quais são as que tem no mercado que podem fazer com que eu tenha esse resultado? Sim. Então, quando você começa a pensar como gestor, quando você começa a focar no resultado,
esse medo, naturalmente, ele deixa de existir, ou pelo menos reduz, né? Porque a gente sempre tem um pouco de medo, um pouco de ansiedade, mas a gente fica um pouco mais corajoso. É o Silêncio Bruno, né? Daquele filme da Disney, né? Cara, pô, animal. O Ariel fez uma pergunta aqui, ó. Ariel França. Quais os passos devo seguir para fazer uma segmentação? Devo começar com um estudo de mercado? Boa, essa é uma pergunta bem legal aí, Ariel. Eu costumo dizer assim que se você quer segmentar, o ideal é que você combine três coisas, tá? Por exemplo, o ideal é que seja uma área em que você já conheça, você tenha algum conhecimento, tá? Uhum. Uma área que você goste também, né? Porque não adianta a gente querer se especializar em algo que a gente não gosta, né? Você está trabalhando lá com posto de gasolina, dá muito dinheiro, mas você não gosta daquele mercado. Então, cara, não vai rolar. Você tem que ter paixão, né? Então, a paixão é importante. Então, uma coisa que você gosta, que você gosta, que você tenha conhecimento ou você tenha potencial para desenvolver aquela habilidade. Tem gente que se especializa numa linha só da contabilidade. Só vou fazer folha de pagamento, tem gente, sei lá, ou só tributário, né? Só tributário para quem é lucro real, né? Se você gosta. Beleza. E o terceiro ponto é esse que você disse, é uma coisa que tenha mercado, né? É importante que tenha um mercado. Você tem que fazer uma pesquisa mínima ali para avaliar se aquele segmento é um segmento, né, que, né, tem potencial de mercado para crescer e é compatível com o seu interesse aí de crescimento também. Hoje, eu vejo muito... Eu tenho muito aluno que é de interior, cidade pequena, né, outras regiões e tal, e às vezes o cara fica com medo. Cara, como é que eu vou segmentar que na minha cidade só tem comércio, só tem padaria? Aí eu falei, bom, mas não tem mais essas fronteiras. Você pode atender um cliente, você está aqui você está na Bahia, você pode atender um cliente do Rio Grande do Sul, tá? Acabou essas fronteiras, principalmente depois da pandemia. Então, o que você tem que observar é qual é o tamanho do mercado em nível nacional, né? E se preparar para atender essas pessoas usando as ferramentas de nuvem, né? Atender remotamente. Porque mesmo em São Paulo, quem é que sai para visitar um cliente em São Paulo? O cara faz essa visita, né? A gente está aqui, você está aqui em São Paulo, eu também estou. Estamos aqui conversando pela internet. E é assim que é, né? É muito mais eficiente, né? Lógico que uma vez ou outra você vai almoçar, é bom ainda o contato. Sim. Né? Agora que a gente já está todo mundo imunizado, né? É bom voltar esse contato, bater um papo, ter um almoço, mas a maioria dos contatos a gente pode fazer via remoto, né? Então, Sim. junta esses três aí, Ariel. Junta a paixão, junta o conhecimento e, claro, também o mercado. Cara, você falou de reunião remoto, cara. O pessoal aqui no escritório, às vezes, quando a gente vem pra cá, o pessoal vai fazer uma reunião e aí faz no Google Meet, que é mais prático do que todo mundo sentar na sala, porque dá para compartilhar a tela e tudo mais. Então, dentro o pessoal do escritório, né? da mesma sala, todo mundo no Meet falando. É engraçado, cara. Realmente teve uma mudança muito grande, né? E de fato é o que você falou, cara. Agora não existem mais barreiras. Já, assim, na minha visão, já não existia muito, né? Muita coisa você já conseguia fazer online. Era mais as pessoas que não estavam tão acostumadas, né? A gente, aqui na Hub, todo o nosso processo de vendas, a gente já está no modelo de inside sales, né? Então, todas as apresentações, o pessoal que faz as apresentações, é tudo online. A gente não vai visitar clientes para fazer. A gente visita alguns clientes presencialmente, mas para conhecer, para ajudar no processo de implantação. Agora, no momento de venda, cara, pô, a gente já, antes da pandemia, não tinha muito o costume de ir, né, nos possíveis clientes. Agora, então, pô, imagina assim, uma pessoa consegue atender de forma online cinco possíveis clientes por dia. Se for presencial, é no máximo, sei lá, 2. Ainda mais em São Paulo, que é um trânsito absurdo. Né? A contabilidade se beneficiou da mesma maneira, né? Hoje, cara, os clientes das contabilidades se digitalizaram, então o cara vai precisar ter os documentos dele lá em nuvem, precisa ter as coisas
mais automatizadas, né? E isso melhora para todo mundo, né? Os processos ficam bem mais fáceis, bem mais ágeis, né? Show de bola. E até colaborador também, né? Você pode contratar gente de qualquer Sim, lugar do Brasil, pô, né? E para trabalhar na sua empresa. Então, assim, essas barreiras realmente caíram e isso é muito bom para todo mundo, né? para todo mundo mesmo. A gente, inclusive, tem uma galera que, pô, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, que é 100% remoto. Uhum, Tem uma uhum. galera, inclusive, que não abre a câmera, sabe, nas reuniões, não sei nem como é que parece a pessoa. O José fez um comentário aqui, acho que você pode fazer o comentário sobre o que você acha, depois eu também completo aqui. Os Tá. grandes da contabilidade terão um papel no mercado, mas não irão perpetuar. Isso porque a contabilidade do futuro será consultiva. Digo isso porque a contabilidade será toda automatizada. É legal, essa coisa da contabilidade ser toda automatizada, né? Em 2019, antes da pandemia, eu tive lá nos Estados Unidos, em Boston, naquele evento lá que reúne as empresas de tecnologia da área de contabilidade, né? Como é que é o nome? Esqueci agora. Não sei se É, você já teve nele. não, nunca fui, É, mas eu também não lembro o isso. nome. Isso, Accountex, chamava Ah, Accountex. Caltex. Accountex. E aí lá, a coisa mais interessante que eu vi foi uma ferramenta, um software, não sei se você já viu, Gabriel, chamado Bootkeeper, Botkeeper. Já viu essa ferramenta? Botkeeper. Não. Botkeeper, essa empresa. Depois você pesquisa aí na internet que você encontra. Botkeeper. Porque lá nos Estados Unidos eles têm o accountant e tem o bookkeeper, né? Uhum. Aqui no Brasil essas coisas são um pouco misturadas, mas lá não faz sentido São bem falar diferentes, né? lá não faz sentido falar em contabilidade consultiva, porque o accountant é o contador consultivo, porque o bookkeeper é que faz escrituração. Então é separado. Inclusive as certificações são separadas. O cara que é bookkeeper, o cara que é bookkeeper ele não é um accountant, a não ser que ele tire lá né, tire um CPA, tem os certificados, né? Então, o que acontece? O que está sendo automatizado? É justamente esse bookkeeper. E essa empresa BotKeeper, ela é exatamente isso. É uma empresa que o que ela faz? Ela conecta lá com o software de gestão financeira, que lá nos Estados Unidos, entre as pequenas empresas, quase a totalidade, são dois softwares que dominam, né? Tem dois softwares que dominam todas as pequenas empresas. Então ele conecta com essa empresa e faz via robôs, né? Ele usa inteligência artificial assistida, né? Então ele tem um grupo de contadores que ficam ensinando os robôs a fazer escrituração. Então essa é uma realidade mesmo, quer dizer, isso vai chegar aqui também, embora a gente tenha um fiscal aqui muito mais complicado, né? Uma área fiscal muito mais complicada do que a dele lá, os nossos tributos são muito mais complicados, mas isso vai realmente acontecer. Então, mas assim, a contabilidade mesmo, eu acho que a contabilidade nossa tem que se transformar o que é a contabilidade dele, né? Você vai ter uma grande fusão de uma empresa nos Estados Unidos, o contador está presente, né? Não é um consultor. Aqui fala que é um consultor de gestão financeira, consultor de sei o quê. Não, o consultor das grandes empresas e das pequenas também é o contador. O contador é o Uhum. cara que faz assessoria mesmo, né? Então, o trabalho de contabilidade ele tem que evoluir para isso mesmo, né? E essa parte do bookkeeper ele vai ser realmente automatizada em sua grande parte. Isso vai ser barateado a ponto de, inclusive lá nos Estados Unidos, esse BotKeeper, quando ele começou, ele vendia direto somente para os empresários, né? Hoje em dia ele vende para o contador. Então o contador, o accountant, ele em vez de contratar um bookkeeper para fazer a escrituração, ele contrata essa empresa.
E lá no evento, estava lá o CEO dessa empresa, e ele anunciou durante o evento que a empresa tinha sido absorvida pela Google, né? Daí você Caramba. vê que para a empresa ter sido absorvida pela Google é porque a Google tem realmente um interesse grande nesse negócio de Sim, sim. contabilidade, né? Uhum. Então é para isso mesmo. Então, quem não enxergar esse caminho, né, como o Zé Antônio está falando, de você de você partir realmente para entregar um valor maior mesmo, né? De chegar junto do seu cliente, porque isso é muito mais difícil da inteligência artificial fazer, né? Esse tipo de relacionamento, né? De relacionamento que leva à confiança. Porque a assessoria é isso, né? Você desenvolve uma relação com o seu cliente que ele passa a confiar em você e cada vez mais ele vai lhe chamar. Inclusive para coisas que não tem nada a ver com a contabilidade hoje, mas ele vai lhe chamar, né? Eu estou querendo aqui, melhorar o meu parque tecnológico. Será que você pode me dar uma força aqui? Você tem muita tecnologia na sua empresa, me ajuda aqui. Ó, eu estou querendo trabalhar melhor aqui a motivação dos meus funcionários. Será que você pode me ajudar com isso também? Né? Se você desenvolve uma proximidade com o cliente, muitas oportunidades vão surgir. Lá nos Estados Unidos, eles falavam muito já nisso, né? E até o pessoal do Conta Azul falava isso também, né? De o contador ser um hub de serviços para Uhum. o cliente dele, né? Então, para o pequeno empresário, principalmente, né? Eu Sim, acredito que realmente vai caminhar para isso. sim. Eu tenho uma visão muito parecida com a sua. Eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais para essa automação, né, do mercado, principalmente a parte fiscal. Aqui no Brasil é muito desafiador, né? Putz, um manicômio, né? Isso daqui, cara. É verdade. A famosa jabuti na árvore, cara. Como é que a gente chegou aqui nesse nível, né? Não faz nenhum sentido. Mas isso, cara, pode ser daqui 5 anos, ou daqui 10, mas isso eventualmente vai ser simplificado. Eu acredito e espero e tenho fé, né? Porque não é fácil para nenhuma empresa, né? É uma dor tanto das empresas mesmo, né? E dos escritórios de contabilidade, né? A gente tem um desafio bem grande aqui na parte fiscal, né? Na área contábil, eu acredito que isso vai acontecer e cada vez mais as contabilidades vão ir para esse nicho de ser consultivo, mas isso já acontece, né? Mas isso vai ser reforçado. Agora, as grandes contabilidades, né, os grandes players aí, eu acredito que eles vão continuar a existir e, cara, num futuro próximo de 5 anos a gente vai ver um monte de consolidações no mercado, aqui no Brasil. Né? Então, um monte de fundos aí que já estão enxergando a área de BPO contábil, terceirização contábil como uma área de consolidação, né? Você não tem, cara, uma grande, você tem a Big Four, mas mais voltado para auditoria, mas você não tem um player nacional que tem uma grande fatia do mercado aqui no Brasil, né, na área contábil. Isso vai acontecer no futuro, né? Sim, Sim. é verdade. É verdade. Nessa parte aí do comentário dele, eu venho observando isso também, fusões, né? Uhum. Algumas empresas se fundindo, né, para se tornar mais fortes. E talvez o comentário dele tenha sido em relação às empresas de contabilidade online, né, que são, né, muito grandes hoje, né? Contabilizei mais de 30 mil clientes. Eu não acho que esses caras vão diminuir de tamanho, não. Acho que eles vão aumentar mesmo cada vez mais, porque você tem naturalmente um segmento aí de clientes muito pequenos que esses caras não querem contabilidade consultiva, né? Sim. Eles querem só bookkeeper mesmo, né? Uhum. Entendeu? Agora, você quando segmenta, você pode atrair esse cara para ele vir para o seu lado, mesmo ele sendo pequeno, porque se você segmentou, você vai ajudar aquele cara a crescer, né?
E então você traz ele pequeno e ele vai crescer ali junto com você. Mas vai ter um grande número de empresas ainda pequeno que querem só realmente o básico, e esses caras vão continuar oferecendo isso. E tem mais Uhum. gente entrando nessa festa aí. Agora, eu acho que alguns vão quebrar, né, como tudo, porque, né, quando você tem empresas muito grandes investindo muito dinheiro, alguns ficam e outros não, né? Como todo Uhum. mercado, né? Sim, sim. E eu acho que, assim, pensando do lado de tecnologia, né, olhando o que o cliente enxerga ali, a entrega de um Contabilizei, de um Conta Azul, é praticamente igual, assim, pensando na pequena empresa, né? Então, no futuro, né, o que impediria um Conta Azul? Eu acredito que eles não vão seguir nesse caminho, mas de se tornar um Contabilizei, entendeu? Acho que isso com as automatizações e tal, as simplificações que a gente vê nesse mercado para pequenas empresas, né, do Simples Nacional, ali o famoso PJ, acho que isso tende a aumentar, assim, a essas empresas ficarem maiores ainda, né? E tem modelos já fora do país de bancos fazendo isso, né? Pois é. Então Ah, você contrata uma pessoa jurídica no banco e ele já faz a contabilidade para você. pois é, pois é. Tem vários, assim, nesse sentido, né? A Omi acabou de comprar a Linker, 120 milhões, né? Eles já tinham uma parceria com o Itaú, eles compraram a da. Pô, esqueci o nome agora. A Link G-Click. Link é fintech? É uma fintech, é um banco digital, né? Ah, Voltado para PJs, né? Então, hum, compraram a G-Click a G-Click, e isso. acho que a Conferir também. Enfim, os caras estão avançando nesse caminho aí, né? E por outro lado, né, você tem outras empresas entrando nesse caminho, enxergando que existe uma oportunidade de ganho aí, né? A Cora, por exemplo, vem com uma. Não sei se você conhece a Cora. Sim, É um banco fintech também, né? também. É. Fintech também. Eles vêm com um modelo muito, muito forte para contadores, né? E cada vez mais entrando nesse mercado. Na uma hora vai chegar alguém e falar, pô, por que eu também não posso fazer a contabilidade, né? E. Tem essa Cora e outros bancos, eles estão fazendo parceria com contadores, né? Então o cara abre a Uhum. conta lá, ele já indica o contador, né? Ou o contador indica o banco para o cara abrir a conta, né? Sim, sim. E aí, pô, o cara consegue tirar o extrato lá de maneira fácil, tem API, né? Enfim, é bem Aham, mais sim, moderno, sim. né? Facilita a vida dos dois lados. E acho que alguns É. deles até pagam algum tipo de comissão, assim, para pro contador, né? Uhum, Cara, tem bastante. imagino que sim. É, e esse modelo aí, o que você acha desse modelo de meio de franquia, né, que o pessoal está fazendo, aonde o contador ele se transforma só, ele vira como se fosse mais um vendedor, né, e faz o relacionamento com o Representante, né? cliente, isso, um representante, mas o back-office é feito por outra empresa. O que você acha aí desse modelo agora que o pessoal tá explorando aí? Isso já faz um tempinho, né, cara? Que só tem a NTW, tem a CF, acho que é CF Contabilidade. Tem alguns desses modelos que deram uma ida para algumas dessas empresas que foram para esse modelo de franquia, né, cara? Eu acho que isso funciona, né? Mas você não tem uma escala muito grande, né? Então você não consegue, cara, ter um crescimento muito grande no modelo de franquia, né? Eu não sei nem se faz muito sentido. Agora, quando tem um acredito que ah, se a intenção da pessoa não é de fato ter uma empresa, um escritório de contabilidade grande, né? Eu acredito que aí, pô, consegue, funciona assim, sabe? Porque aí a pessoa cuida de todo o relacionamento, né? A parte comercial ali, até uma parte de atendimento e toda essa dor, né, do back office fica dentro da franquia. Isso acredito que
tenha seu espaço. Eu não sei se é o mesmo de, assim, disso ser um negócio gigante, né? Mas esse modelo agora que está sendo mais, vamos dizer assim, mais explorado agora, eles chamam de franquia, mas não é bem uma franquia, né? Porque uma franquia, sei lá, é tipo uma Cacau Show, né? Uhum, uhum, Você pega ali o ponto e pega todo o modelo de negócio, o display da loja, os processos, tudo, mas o negócio é seu, aí você paga um percentual ao franqueador. Esse uhum, modelo que o pessoal está explorando agora, não, o negócio não é seu, você tem um cliente só, mas quem faz tudo é a empresa lá, né? Parceiro, sei lá, parceiro, não sei que nome é disso. Chama-se franquia, mas não é bem franquia, né? é um modelo diferente, né? É, De franquia, assim. Que eu acho que faz é, sentido, né? Quando você, por exemplo, né, dentro de uma operação ali, se você começa a automatizar processos, né, dentro de uma operação, uma equipe que atende 100 clientes consegue atender 500, né, com os processos bem definidos e automatizados, né? Só que assim, então você tem um ganho de escala ali quando você faz esse tipo de negócio, né? Quando você faz alguma consolidação de empresa, ou quando você tem vários franqueados ali, igual a NTW, eu não sei quantos franqueados eles têm, mas são vários, né? Então, acho que acaba virando uma relação de ganha-ganha ali, entendeu? Em que o processamento ali tem um custo menor, né? E aí acaba sobrando mais dinheiro para todo mundo, né? No, uhum. é, talvez como você disse, né? Para o cara que não está pensando muito em crescer, né? Pode ser sim, um bom sim, negócio. Se ele está sim. pensando em crescer, talvez não, né? Porque Acho que a longo prazo não faz muito sentido, assim, até porque pensando numa expansão, assim, eu não sei como é que funciona exatamente, né? Mas acredito que não possam ter muitas franquias numa mesma região, né? E aí vai começar a gerar briga entre a galera, né? uhum. O que eu vejo mais que, cara, é algo que já está acontecendo, né? Mas no ano que vem, principalmente, vai acontecer de uma maneira bem mais agressiva é a consolidação de empresas contábeis. Eu acredito que até em 3, 5 anos a gente tem um IPO de uma empresa contábil. Um IPO na bolsa daqui, né? É. Lá fora Uhum. já tem várias, né? Mas aqui Mas eu acho. você, mas você diz uma empresa dessas como a Contabilizei ou uma Reut, uma dessas Cara, assim? também, né? Mas empresas que assim, empresas estão se preparando, né, para fazer consolidação de mercado, cara. Então o cara capta dinheiro no exterior, faz uma consolidação aqui e depois faz um IPO para fazer a realização, né? Então isso vai acontecer. Acredito que acho que ano que vem não, né? Mas entre 3 e 5 anos, né? Uhum, Porque a uhum. gente tem uma oportunidade de mercado, né? Que assim, pensa que os escritórios grandes consolidados, eles estão indo para a terceira geração, né? E, e muitas vezes os herdeiros eles não querem continuar aquele negócio, né? Então eles querem realizar e, cara, e sair fora, né? E aí existe essa oportunidade de consolidação no mercado, entendeu? O que eu vejo também, assim, pensando aqui nessa sua previsão, assim, é que é uma coisa que certamente isso atrai para uma empresa abrir capital e atrair investidor, é que o que eu observo é que as empresas que conseguem se estruturar, elas conseguem ter uma margem de lucro muito boa, né? Uhum, uhum. Tanto que as empresas conseguem fazer esse tipo de negócio, né? É como se fosse uma terceirização, né? Uhum. E ainda sobra dinheiro para pagar as duas empresas. Então, isso realmente atrai para você atrair investidor, né? Sim, sim. Um negócio que é recorrente, né?
e tem boa margem de lucro e tem espaço para crescer. Recorrente, um churn ali, né? Baixíssimo, né? Exatamente. A mobilidade ainda é muito baixa, né? O cara sair de um Sim, contador para outro, né? o cara costuma ficar 3, 4 anos ali, né? É Uhum. bem. É um negócio do ponto de vista, assim, O de cara só empresa, sai ele é. se ele só sai se o contador for muito ruim, né? Ou se a empresa tiver muito ruim das pernas também, não puder pagar o cara, né? Senão ele vai Sim, ficando, né? sim, sim. É algo que, cara, do ponto de vista de negócio, puta, é animal, assim. É um negócio animal, a contabilidade. Se você for pensar, é, assim, parece muito uma empresa de tecnologia, sabe? Do ponto de vista econômico do negócio. Ah, e tem gente olhando para isso dessa maneira, cara. Tanto que o Contabilizei, ele não se porta como uma empresa de contabilidade, né? Ele se porta como uma empresa de tecnologia, né? Uhum. Que faz contabilidade, né? E aí o Exatamente. valuation, as métricas de quanto que a empresa vale, quanto que ela consegue captar, quanto que ela consegue captar no IPO são completamente diferentes, né? Muito mais, Uhum. que tem um valor muito maior, né? Cara, Isso. o, olhando um pouquinho lá pro método 4x, que qual que é a ideia desse projeto que você montou? Assim, eu entrando nesse projeto como contador, o que eu vou aprender nesse processo? Então, você vai aprender tudo que você precisa para fazer a sua empresa crescer. Esse é o objetivo, tá? Então, a gente engloba as 5 áreas de gestão necessárias para a empresa crescer, desde visão e planejamento estratégico, passando por gestão de processos, gestão de pessoas, gestão financeira, tecnologia e estratégia de venda também, marketing. Marketing e venda, a gente aborda também desde a parte de estratégia, de você criar uma oferta, como é que você se diferencia, essa pergunta, né, que o colega fez aqui, como é que você se diferencia, como é que você escolhe um nicho, como é que você cria uma oferta, como é que você trabalha as dores do empresário, como é que você faz uma venda consultiva, né? Onde você primeiro, antes de mostrar o seu preço, você identifica quais são os problemas do seu potencial cliente, potencializa esses problemas, mostra para ele que esse problema é mais grave do que ele pensa e só aí apresenta uma solução. E aí você consegue, né, com que ele veja valor e tope pagar um ticket mais alto. Então, esse tipo de coisa, né, desde a otimização de processos até vendas, tudo está coberto dentro do plano. E como eu disse, a gente faz isso, a gente tem um plano de 12 semanas, que é uma estratégia que a gente usa para que a empresa cresça em 12 semanas, que é mais ou menos 3 meses, o que ela normalmente cresceria em um ano. Temos uma espécie de um tipo de planejamento estratégico para isso, que é o plano de 12 semanas. E a gente faz as mentorias também no período de 12 semanas. Então, eu Uhum. acompanho o empresário durante as 12 semanas para ele ter aquele primeiro ciclo de crescimento dentro de 12 semanas e a partir daí ele cresce, começa a crescer com as próprias pernas. Show de bola, animal, animal. Qual que é o público, assim? São mais o pessoal que está começando agora ou empresas? Normalmente, o empresário contábil o que mais se beneficia é aquele que ele já está, vamos dizer assim, ele já sabe como crescer, só que ele ainda não consegue crescer porque ele não está bem organizado. Mas ele Uhum. já tem uma oferta, ele já tem alguns clientes que ele atende bem, ou seja, ele está com potencial na mão, né? Uhum. Então, desde o empresário que trabalha com 3, 4 pessoas com ele ali, até aquele cara que tem 50 clientes, 50 funcionários, por exemplo. Então, tá num intervalo aí Nesse que... range aí, né? Show de Isso, bola. isso, Boa. exatamente. Deixei o Eu vou, link, eu vou, pessoal. isso, Pode eu falar. vou passar o link aqui também no chat. Eu não sei se eu consigo colocar nos comentários. Eu vou passar no chat para você, que é o link do meu evento,
Que a gente ainda tem uma aula essa semana, amanhã, e já tem Ok. 2 que estão disponíveis. Então ainda dá para se inscrever, o pessoal pode se inscrever, é gratuito. Então dá para conhecer, porque essa semana é um intensivo do método 4X. Eu né, comprimi em 3 aulas o que é o método, né? Menos a parte comercial, porque a parte comercial ela é muito intensa, é muito grande, então não dá para tem que priorizar, né? Um evento mais curto a gente tem que priorizar. Então nesse evento a gente está falando muito sobre otimização de processos e tecnologia, né? Então dá para o pessoal conhecer. E amanhã, na aula de amanhã, que vai estar disponível a partir das 18 horas, aí eu vou falar sobre a turma nova que a gente vai abrir a partir da próxima semana. Então dá para o pessoal conhecer aí Show. como funciona o método. Já coloquei o link ali, tá? Depois o pessoal pode acessar lá. A Malu fez uma pergunta aqui, ó. Como a automação pode contribuir para a geração de valor para o cliente e também para o que o escritório contábil se torne independente? Caramba, Malu, você tem que assistir as 3 aulas aí da semana Gestão 360. Mas eu vou tentar resumir aqui, tá legal? Então, o foco primeiro assim, você pergunta como você consegue gerar valor para o seu cliente? Como é que você vai gerar valor para o seu cliente? Onde é que você gera mais valor para o seu cliente? Como é que você consegue gerar valor pelo cliente? A gente já sabe que se você entregar uma contabilidade todo mês, provavelmente você está no caminho de gerar mais valor. Por quê? Porque para entregar a contabilidade todo mês, você tem que precisar estar próximo. Se você só entrega uma vez por ano, você está longe da realidade do cliente. Tá? Então, quando você está próximo, você está vendo os números dele ali, você tem mais oportunidade de ver onde estão os problemas dele. Porque o grande trabalho do contador, qual que é? Ajudar o cliente dele a resolver problema. E tem muito problema para ser resolvido. Tá? Então, quanto mais próximo você tiver dele, mais você vai conseguir ajudar. E para estar próximo dele, você precisa receber as informações dele, tratar essas informações e apresentar para ele. A tecnologia está em tudo isso aqui. Primeiro ponto, como é que você recebe essas informações? Você tem que transformar dados que não são estruturados, na maioria dos escritórios, o cara manda em papel, o cara manda em PDF, ou manda... tem aluno que me manda assim, uma foto. O cara imprime, ou recebe aquele extrato do Itaú em papel, aí ele imprime e sai escrevendo de lado no extrato qual é a despesa. Isso aqui foi despesa tal, isso aqui foi o quê? Aí o cara recebe isso aqui e vai lá e digitar. Então, isso não é digitalização. Né? Isso é um dado não estruturado. Então, a automação pode ajudar com isso. Né? Você, em vez de tratar documento, você tratar OFX, tratar uma planilha Excel, ou tratar mesmo um PDF, mas tratar ele como dados que o seu robô vai ler ali e vai categorizar automaticamente. Na saída, também a tecnologia pode te ajudar a apresentar, levar o resultado da sua contabilidade, o seu balancete, a sua demonstração de resultados, de uma forma que seja mais amigável, que ajude a ele a focar em poucas informações que resolvem o problema dele. Por exemplo, a Hub tem um dashboard gerencial perfeito, que ajuda muito nisso. Né? O Gabriel estava até me dizendo que tem cliente que troca de contador e vai procurar a Hub porque disse, o meu contador, eu agora estou com outro contador que não tem Hub e eu estou dependente aqui de vocês, então eu quero contratar vocês diretamente. Então, a tecnologia ajuda no processo como um todo, desde como você recebe as informações, como você processa as informações e como você entrega para o seu cliente de uma forma mais amigável, de uma forma que seja fácil, né? Porque se não for fácil, ele não vai querer olhar para aquilo, né? Um relatório, um balancete que está no e-mail, que ele tem que baixar o anexo e ler no formato TXT, não rolou. O cara nem entende aquilo e não vê valor, né? Uhum. É isso, né, Gabriel? É isso mesmo, cara. Muito bom. Show de bola, show de bola. Acho que para finalizar aqui, você tem alguma consideração aí, Paulo? Alguma? Não, cara, eu acho que eu falei demais, né? Que isso. Mas é porque esse assunto realmente é muito legal, né? Bem empolgante. Uhum. E quando a gente começa a conversar aqui, vai surgindo as ideias. E eu acho que é isso que
que o empresário precisa fazer, abrir a cabeça dele e participar de eventos como esse. Parabéns ao Gabriel, parabéns à Hub por promover esse tipo de coisa, porque dá esse espaço para o contador de ouvir outras pessoas, sair um pouco. A gente tem que sair do dia a dia, porque se a gente fica ali só no que a gente faz todo dia, né? Tem aquela frase que diz que se você faz sempre as mesmas coisas todos os dias, como é que você vai ter resultados diferentes, né? A gente tem que sair um pouco e olhar. E é com as outras pessoas, é conversando, é trocando ideia, que a gente vai encontrar novos caminhos, que aí a gente vai aumentar os nossos resultados, né? Show de bola, show de bola. Animal, pô, foi legal, hein, Paulo? Cara, pô, até eu fiquei interessado em fazer o seu curso aí. Foi bem Show legal. de bola. E eu tenho também eu faço uma live, né, toda terça-feira no meu canal, no YouTube, e eu quero já aqui te convidar, né, para gente fazer um outro bate-papo, dessa vez lá no nosso canal, falando desse assunto aí, que certamente a galera vai gostar também de ouvir ali o que é que você tem para trazer aí para o pessoal que me acompanha. Show, show. Com certeza, cara. Vamos. Se quiser já deixar agendado aí pra semana que vem. Deixa eu só ver se não tem nada aqui na agenda, mas por mim, Na próxima vamos lá. semana, como eu estou no lançamento, eu acho que eu não vou fazer live. Se eu fizer um live, vai ser uma live de tirar dúvidas do método, mas a gente pode marcar para a semana seguinte já deixar marcado Show, aí, show. né? Vai ser deixa Boa. eu ver aqui, hoje é dia 18. Esse dia 30, né? Dia 30. Beleza? Se quiser deixar Beleza. já na sua agenda aí, já está marcado. Show de bola. Show de bola, então. Pessoal, obrigado para quem acompanhou a gente aí até o final. Acho que deu para tirar bastante insight aqui. E o próximo webinar eu acho que não vai ser daqui 15 dias, vai ser na semana que vem já. E é isso. Obrigado, Paulo, por ter aceitado o convite aí, compartilhar um pouquinho de conhecimento com a galera. É sempre bom Eu que agradeço. A ideia, acho que eu já comentei com você, né? Já falei aqui, a ideia é sempre trazer outras pessoas para comentar mesmo e trazer conhecimento, trazer outras experiências para agregar valor para todo mundo. E tenho certeza que hoje o pessoal vai sair com bastante coisa aí para pensar. Fechou? Então, valeu, gente. Obrigado. Valeu, abraço.